Alguém te dá aí uma droga, você apaga e você acorda aí no meio de um desses países aí do Oriente Médio, onde você não conhece a língua, não conhece a cultura, não conhece nada. É mais ou menos isso, querido, tá? Mas até ainda o exemplo é muito pobre. Sabe por que que é pobre? Porque pelo menos você sabe quem você é, você sabe de onde é. Você pode não conhecer nada ao teu redor, mas pelo menos sabe alguma coisa a teu respeito. No caso do cristão que não conhece, querido, a sua identidade em Cristo, ele está muito mais perdido do que alguém que de repente amanheceu aí, sei lá no Paquistão, sabe? Ele não conhece a língua, ele não entende nada, ele olha tudo aquilo, é tudo muito estranho, as pessoas são estranhas, as pessoas não entendem o que ele fala, ele não entende o que a pessoa fala, e ela está meio que perdida ali, sem direção. Provavelmente o real dela não faz nenhum sentido ali, o cartão de crédito dela não tem nenhum valor ali, ela está perdida. Às vezes, assim, querido, é o cristão. Olha, poucas coisas na nossa caminhada cristã é tão importante quanto saber quem nós somos. E esse é o primeiro passo, saber quem eu sou. Aí, querido, depois que eu sei quem eu sou convidado a crer nisso e a viver de acordo com isso. Eu postei uma série de textos bíblicos mostrando lá, irmãos, muitas citações, e eu tenho outras tantas em casa ainda para postar, porque eu gostaria mesmo, querido, que você entendesse a sua identidade em Cristo Jesus. Que você soubesse realmente quem você é em Cristo Jesus. Não estou aqui exagerando, querido. Não é o pastor querendo forçar você a um conhecimento, mas é porque se você não conhece a sua identidade, irmãos, em Cristo, você está perdido, querido. Como eu posso viver a fé cristã, sendo que essa fé cristã é movida por uma instrução que está na Bíblia, sabe? É basicamente uma constituinte, uma constituição que o cristão tem, está na Bíblia, porque ele não diz, de acordo com a Bíblia, ele não é um cidadão desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos cidadãos de uma outra terra que, embora viva de acordo com as leis desse mundo, nós temos outras leis que governam também a nossa vida, e não dá para me ajustar apenas às leis desse mundo e ignorar as leis do reino de onde de fato eu sou, entendeu? Eu tenho que andar de acordo com essas regras, até porque não andar de acordo com as leis do reino de onde eu sou, querido, significa que eu vou viver em desobediência ao rei desse reino, que no caso é o nosso Deus, entende? Então eu preciso saber qual é a minha identidade, qual é o meu lugar no corpo de Cristo, e nós colocamos isso hoje, querido, lá no grupo da igreja, de forma que eu sei que muita gente tem preguiça de ler, que não vai ter tempo para ler aquilo, tudo, mas, irmãos, é um pecado muito grande não saber a sua identidade em Cristo. É um pecado. Não viver de acordo com isso, querido, é um negócio muito grave, sabe? Muito sério. Eu imagino, querido, que muitos de nós não conseguem viver a sua fé, desfrutar das promessas de Deus por causa exatamente dessa questão. Há muito, irmãos, eu estou com Cristo já há 30 anos. São 30 anos caminhando com o Senhor. E desses 30 anos, 29 anos eu estive à frente de alguma coisa na igreja. Durante os primeiros 10, 12 anos da minha vida, eu estive à frente de jovens, pastoreando jovens. Eu estou há 15 pastoreando igreja. Entende? Então eu vivi praticamente todos os meus anos sempre à frente, sempre lidando com pessoas. E eu posso dizer a vocês, uma das maiores fraquezas da igreja é a falta de conhecimento bíblico. É triste isso, mas é verdade. As pessoas têm dificuldade de ler as escrituras. E algumas pessoas que até têm boa vontade têm dificuldade de entender as escrituras. É uma tragédia, irmãos, é uma tragédia. É uma coisa assim que assusta e que choca demais a mim como pastor, sabe? A mim que tenho, eu não, irmãos, eu não lembro a última vez na minha vida em que eu passei um dia sem que eu lesse as escrituras. É uma coisa pessoal. Às vezes, 1 da manhã eu abro a minha Bíblia para ler um capítulo só para não passar
aquela virada de dia sem que eu lesse, porque para mim é uma questão de honra pessoal, sabe? Vai muito além de uma obrigação, vai muito além de uma de uma disciplina. É uma questão de honra ler as escrituras todos os dias, querido, todos os dias. Eu faço isso há muito tempo, irmãos, há muito tempo. Eu entendo, querido, que se eu quiser, de fato, me fortalecer, se eu quiser viver a vida cristã e passar por ela, exercendo algum tipo de influência na vida das pessoas, ou mesmo, querido, passar por ela, de maneira que as lutas, que as provações não me destruam, não me deixe prostrado no meio da caminhada, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Querido, escute o que eu vou te dizer, irmãos, não é exagero. Se você não se alimenta das Escrituras todos os dias, querido, você pode ter certeza que em muitos momentos da sua caminhada você vai estar, se você olhar para trás, você vai ver que você está prostrado no chão. Não dá para viver a vida cristã sem fé, irmãos. Nós ministramos isso na célula ontem. Não dá para viver a vida cristã sem fé. E a fé que eu preciso para viver a vida cristã vem das Escrituras. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não tem, querido, não há música não fortalece a minha fé. Uma leitura, um filme, a única coisa que vai fortalecer a minha fé, a única coisa que vai gerar força dentro de mim, me preparando para a vida, de fato, é a palavra de Deus. Outra coisa não serve, querido. É bom histórias emocionantes, é bom testemunhos, essas coisas todas fazem bem, mas isso, querido, isso aí é periferia, é periférico. O que realmente importa para mim, imagine, sabe, eu posso comer muito e essa comida me fazer mal, não me servir, ela não ter os nutrientes necessários para me manter, sabe? Tem pessoas que comem muita besteira, muito biscoito, muita coisa, mas aquilo, ao invés de fazer bem a ela, faz mal, na verdade. É mais ou menos o que a igreja hoje vive, a realidade da igreja hoje no Brasil, boa parte dela vive dessa maneira, querido, sabe? Ela come muito, mas pouco alimento sólido, muita porcaria, muita porcaria. Ela não se alimenta adequadamente. A igreja hoje, querido, quase que de maneira generalizada, ela gosta de biscoito, do tipo mais pobre que você possa imaginar. E só tem uma utilidade, te adoecer. Ela vive de emoções, de sentimentalismo, de testemunhos. Quando você expõe a palavra de Deus, um alimento mais sólido, ela recusa, ela rejeita, ela tapa os ouvidos. É impressionante, querido, essa característica que nós temos da igreja de hoje. É uma coisa assustadora. Eu não sei vocês, queridos, assim, eu não sei se vocês se dão conta dessa realidade, se vocês percebem isso, mas no meu caso, eu sou obrigado a olhar para essa realidade. As pessoas hoje, elas estão acostumadas a testemunhos, a histórias, e não a uma exposição das Escrituras. Sabe, ela está trocando a carne, o arroz, o feijão, por, por biscoito, por porcaria, sabe? O que mais de besteira que come? Refrigerante, né? Essas coisas todas. Mas refrigerante não é alimento, estou falando de alimento. Hã? Morango do amor, é? Macarrão instantâneo, isso, gente, isso. É o famoso miojo. É. Eu tinha um colega que o apelido dele era Nutella. Será que... Sandela, né? É. Será que gostava de macarrão instantâneo? Nós precisamos, querido, de alimento líquido, de alimento pesado, de alimento sólido, sabe? De alguma coisa que de fato nos sustente na hora da dificuldade, na hora da crise. E isso só pode vir da exposição da palavra de Deus, irmãos. Então eu convido você para ler o texto, tá? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos fazer uma oração bem rapidinho? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós bendizemos a ti, nós damos graças ao Senhor.
Pai, nós temos o privilégio de estar na tua presença, Senhor. E de aqui, estando aqui, oferecer a Ti o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Estando aqui, de podermos levantar a nossa voz e clamar ao Senhor e suplicar o Teu favor, Senhor. Mas também, Senhor, temos o privilégio de poder ouvir a exposição da Tua palavra, Senhor. Deus, essa é uma atividade que parece tão simples, mas sem o Teu Espírito ela perde completamente o sentido. É por isso que eu clamo pela presença do Teu Espírito na minha vida e na vida dos meus irmãos. E que o Espírito, Senhor meu Deus, abra o entendimento deles para compreender a Tua palavra. E que o Espírito também me conceda a graça, o poder e a sabedoria para ensinar a Tua palavra, Senhor, da melhor forma possível, sendo fiel às Escrituras, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós já temos exposto aqui esse texto, esses 2 versículos aqui há algumas semanas, fazendo uma abordagem a respeito da doutrina da santificação. Hoje a gente vai dar sequência nessa abordagem, tá bom? E eu quero chamar a sua atenção para 2 palavras nesse texto: a palavra corpo, tá? E também a palavra mortificardes. Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui a pergunta é: o que Paulo quer dizer aqui com a palavra corpo, querido? Corpo. É engraçado, se você ler o texto, a ideia que nós temos aqui, querido, olha, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, a gente quase que automaticamente entende como se fosse carne, né? Mortificar as obras da carne, então vivereis. Mas carne aqui, a corpo aqui não significa carne, tá bom? Não é esse o sentido que Paulo está dando para esse texto. Carne tem a ver com a natureza não regenerada, com o homem não salvo, com o homem que ainda está em Adão e não em Cristo, tá? Então, Paulo não está falando aqui de carne, dessa natureza não regenerada, mas das obras do corpo físico, tá? É esse o sentido aqui. Ele está falando do nosso corpo físico, da nossa estrutura física, da mesma forma que ele falou nos versículos 10 e 11. Aí eu vou ler para você entender o contexto. Olha, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Então, ele está falando do corpo, tá? O corpo que está morto aqui é o corpo que tem nele, sabe, a semente da morte. O pecado está no nosso corpo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa mais de quem estuda, mas que às vezes é bom a gente compartilhar. Eu li quase tudo que há de comentários. Já até larguei um pouco de mão esse negócio, mas eu estava olhando aqui. Nenhuma pessoa, nenhum comentarista entende isso aqui como corpo, no sentido que eu estou colocando. Nenhum comentarista fala do pecado habitando o nosso corpo. Eu imagino que por medo, tá? Vou até falar sobre isso daqui a pouquinho, por medo de falar nisso, de que o pecado habita no nosso corpo e as pessoas compreenderem errado isso. E eu vou explicar isso já já para vocês. Mas o fato é que o pecado ainda habita o meu corpo. Irmãos, não tem jeito. São muitos os textos que abordam isso, capítulo 6, capítulo 7, aqui no capítulo 8, Paulo vem colocando isso de maneira repetida. Eu fui salvo, eu estou em Cristo. Posicionalmente, a minha condição diante do Senhor é que eu morri com Jesus, eu fui crucificado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, mas tudo isso diz respeito ao meu espírito
espírito e não ao meu corpo. E Paulo faz aqui uma diferença bem clara entre corpo e espírito, entende? Ele diz que por causa do pecado, o meu corpo está morto, mas o espírito vive por causa da justiça, ou seja, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Meu espírito está vivo, embora o meu corpo ainda precise. E é isso que o versículo 11 vai dizer. Vai chegar um dia, tá, que esse corpo vai ser vivificado. Ele vai ser transformado num corpo glorificado. É quando, de fato, o Senhor me libertará totalmente, 100% do pecado. Enquanto eu estiver nesse mundo, o ser humano, qualquer que seja ele, crente ou não, ele terá a semente da morte em si. É por isso que o homem adoece, é por isso que ele sofre, é por isso que ele sente dor, é por isso que ele morre, é por causa do pecado em nós. É por isso que o crente vive tentações terríveis, porque o pecado ainda habita o seu corpo, querido, tá? É importante que a gente entenda isso, irmãos. Paulo está aqui novamente falando, se referindo ao corpo físico no qual o pecado ainda permanece. Ainda, nós lemos no versículo 11, em que virá o dia em que esse corpo será ressuscitado de maneira incorruptível e glorificado, vindo a ser semelhante ao corpo de Jesus Cristo, tá? Bom, aqui a gente precisa fazer uma ressalva, tá, querido? Eu imagino que algumas pessoas tenham medo exatamente por isso. Eu vou fazer essa ressalva. O ensino aqui não é que o corpo humano ele é inerentemente pecaminoso ou que a matéria é inerentemente pecaminosa. Não é isso que Paulo está dizendo, tá? O fato do pecado habitar o meu corpo não significa que o corpo humano ele é por natureza pecaminoso, querido. Tá? Eu digo isso por causa de um ensino conhecido como eu poderia chamar só de gnosticismo, que é o termo mais conhecido. A gente pode chamar também de dualismo gnóstico. Os gnósticos, a gente pregou sobre isso aqui em 1 Coríntios, tá? Os gnósticos acreditavam que existia um Deus bom, espiritual, que criou as coisas perfeitas, e um Deus mau, que era chamado de demiurgo, né? Que teria criado o mundo material. Para os gnósticos, o corpo e a matéria são maus. Maus, entende? Nós vimos isso demais, querido. Quando estávamos estudando 1 João, também quando estudamos o capítulo. Nós estudamos isso em 1 Coríntios também já. Nós falamos sobre isso bastante, tá? Bastante mesmo. Então, para o gnóstico, o corpo ele era a prisão da alma, do espírito. Ele é mau, sabe? A matéria é má. Por isso que alguns deles viviam em mosteiros tentando mortificar essa matéria, o corpo, sabe? Sabe, querido? O Novo Testamento, irmãos, não ensina isso de forma alguma. Na verdade, o Novo Testamento ele ensina que o homem foi feito, foi criado perfeito, tá? Tanto no corpo, na alma, como no espírito. Vocês lembram lá? Gênesis capítulo 2 fala da criação do homem, de como Deus fez o homem, né? Ele pega o barro, ele modela um corpo, depois ele vem e sopra nas narinas desse molde de barro aqui, ele sopra na narina desse molde e disse que aí a vida de Deus entra nesse homem, né? E aí ele se transforma numa alma vivente. Você percebe? Quando criado, o homem foi criado perfeito por Deus, querido, perfeito. O corpo não era mau, consequentemente. Agora, houve um tempo, né, que esse homem completamente perfeito, inteiramente livre do pecado, caiu. E quando ele caiu, a totalidade do ser humano caiu junto com ele. E aí ele se transforma um ser pecaminoso no corpo, na alma e no espírito, irmãos. Esse é o ensino das Escrituras, tá? E interessante aqui, né, irmãos? Quando o homem nasce de novo, o espírito desse homem é libertado, tá? Por isso Paulo diz, o espírito vive por causa da justiça. O espírito é libertado, mas o corpo ainda não. O corpo ainda permanece debaixo desse jugo do pecado. Só na glorificação é que nós teremos o nosso corpo completamente liberto. Bom, esse é um ensino do Novo Testamento, tá? Nada de dizer que toda a matéria é má, não, nada disso, querido, tá? Bom, a ideia aqui é, apesar do homem ter sido, ou do cristão ter sido regenerado, o pecado ainda permanece no seu corpo mortal.
E é por isso que nós temos problema para viver a vida cristã, querido. Daí o conflito e a luta que nós temos contra o pecado enquanto nós estivermos nesse mundo. Por quê? Porque o corpo ainda é a sede e o instrumento do pecado e da corrupção. O nosso corpo ainda não foi libertado. Ele será, tá? Mas por enquanto, o pecado ainda permanece no corpo do cristão. É por isso todas as lutas, querido. Toda a luta que nós temos para viver em santidade se dá porque o pecado está no nosso corpo. Você quer ver uma coisa interessante? Quando você entende esse conceito de Paulo, de que o pecado permanece no nosso corpo, fica mais fácil compreender outras partes das Escrituras. Você quer um exemplo disso? 1 Coríntios 9, versículo 27, Paulo diz assim: olha, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você percebe aqui que Paulo usa uma linguagem muito forte aqui. Por que ele faz isso? Porque o corpo, querido, nos instiga às práticas pecaminosas, sabe? Há uma tentação permanente no cristão a fazer aquilo que não é certo. Não é que os instintos do corpo sejam em si pecaminosos, querido. Os instintos são naturais e são normais. E eles não são também inerentemente pecaminosos. Todavia, por causa desse pecado que ainda existe em nós, né, o pecado está sempre tentando levar os instintos naturais em direções pecaminosas e más. Você quer um exemplo? Comer é um instinto natural do ser humano, mas aí tem gente que come demais ou come de menos. Nós temos aí as pessoas que são, a gente não pode nem falar mais de gordo hoje, né, porque tudo hoje ninguém pode dizer mais nada. São pessoas que têm pessoas obesas e tem pessoas anoréxicas. É um desvirtuamento de um instinto natural do ser humano. O sexo, o descanso e tantas outras coisas que são instintos naturais, normais, dado por Deus ao cristão, que são desvirtuados por causa do pecado. O pecado, ele procura sempre levar a pessoa a um tipo de apetite desordenado. É o que Paulo diz lá em Colossenses no capítulo 3, né? Então ele leva as pessoas a exagerar os apetites e desejos, aí leva a pessoa a comer demais, a beber demais, entendeu? A ceder a outros instintos. Bom, o pecado faz isso conosco. Por isso Paulo diz: eu esmurro o meu corpo. Agora você quer ver uma coisa interessante, querido? Eu vou ler o mesmo texto, só que agora numa outra tradução, na Bíblia Viva, a Viva Americana, e ela explica um pouco melhor ainda. Paulo diz assim: olha, eu castigo, eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, treinando-o para fazer o que deve e não aquilo que deseja. Olha isso, querido. Veja que coisa fascinante isso aqui, irmãos. A ideia de esmurrar o corpo aqui, de acordo com os tradutores da Bíblia Viva Americana, é que ele está disciplinando o seu corpo a fazer aquilo que deve ser feito e não aquilo que ele deseja fazer, entende? De outro modo, ele diz: eu temo que depois de ter inscrito outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mande ficar de lado. Então, esmurrar o corpo aqui é subjugar o corpo de tal forma que os apetites desordenados provocados pelo pecado não tenham lugar no meu corpo e eu seja reprovado. Ou seja, eu sou levado a me disciplinar de tal maneira que eu não faço aquilo que eu desejo fazer, eu faço aquilo que eu preciso fazer. Irmãos, há uma diferença tão grande entre aquilo que nós desejamos e aquilo que nós precisamos, que é uma coisa assim absurda. Mas é isso que Paulo está colocando aqui para nós, tá? O pecado, querido, agindo no nosso corpo, ele procura impedir que nós demos atenção ao processo de disciplina e de domínio próprio pelo qual somos constantemente chamados a viver de acordo com a Bíblia. Você lembra qual é o fruto do Espírito? Paulo diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Então, nós somos chamados a viver dessa maneira. Só que o pecado em nós, ele
trabalha, ele atua em nós para que a gente dê vazão aos nossos desejos, os nossos instintos, que por natureza são bons, mas que instigados pelo pecado podem se transformar em coisas pecaminosas. Por isso nós precisamos do fruto do Espírito, tá? Por isso nós precisamos de domínio próprio, por isso nós precisamos de tantas outras coisas. Bom, é por isso que nós somos chamados a mortificar os feitos do corpo, porque o pecado pode e tenta transformar o natural e o normal em algo que é pecaminoso e é mau. Essa é uma luta, queridos, que nós travamos diariamente, todos nós, todos nós. Irmãos, é dia de academia, ou, querido, pensa no drama que às vezes eu tenho para poder ir para academia. Por quê? Porque meu corpo quer ficar em casa, quer deitar, sabe? De preferência, ligar a televisão, assistir uma boa série, do que ter que ir ralar na academia por 1 hora e meia, sabe? Botar força. É um negócio complicado. É aquilo que eu preciso fazer, é a escolha entre o que eu sei que eu devo fazer, porque é necessário para a minha saúde, e aquilo que eu gostaria de fazer. Às vezes a escolha é cruel, irmãos. Bom, isso tudo para falar do corpo. Agora a gente vai olhar a palavra mortificar. O que ela significa? Primeiro, irmãos, essa palavra, eu não sei ler bem o grego, né? É tanatu, é o termo que a gente usa no grego, tanatu. Significa colocar à morte. Olha que expressão forte, né? De maneira metafórica, tá? Significa fazer morrer. Aí ele explica o que é fazer morrer. Esse fazer morrer significa destruir e tornar extinto, extinguir. Aí ele vai explicar como é que a gente destrói e como é que a gente torna extinto. Ele vai dizer pela morte, tá? Primeira parte, ser liberado do compromisso de algo e literalmente tornar-se morto em relação a alguma coisa. É isso que significa a palavra mortificar, destruir, sabe? Tornar extinto. É esse o sentido aqui. Isso não significa que é possível ao cristão destruir as obras do corpo de maneira que ele nunca mais peque, embora existam algumas linhas, algumas correntes cristãs que quando aborda a santificação, eles defendem uma santificação total, que uma vez que a pessoa ela é batizada pelo Espírito Santo, essa pessoa ela destrói a presença do Espírito, o batismo com o Espírito, o poder do Espírito no cristão destrói completamente o pecado. Irmãos, falar sobre isso é um negócio quase que hilário, porque eu não sei como é que alguém pode pregar isso e conviver com a tentação no seu corpo, entendeu? Porque eu posso, por um tempo, viver sem tentações, sem provações, sem nada, dependendo da minha comunhão com Deus, mas não tem jeito, mais cedo ou mais tarde, eu vou me sentir tentado a fazer alguma coisa de errado. E quando eu me sinto tentado a fazer alguma coisa de errado, é porque o pecado está atuando em mim. Então, como é que a pessoa pode ser liberta completamente do pecado? Tá? Então, eu vou dizer a vocês, ensinar isso, querido, a ideia de que a pessoa pode extinguir o pecado da sua vida de maneira que ele não seja mais tentado, isso é antibíblico isso. É só você pegar 1 João, no capítulo 1, lá, versículo 10, lá está escrito de maneira muito clara, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse é um versículo aqui que cala qualquer pessoa que tenta defender tal teoria. No comentário de Martin Lloyd Jones, irmãos, ele trabalha toda essa sessão aqui, falando de santificação, abordando essas teorias, sabe? Aí ele vai provar, é quase abusado, assim, mas é porque parece que na época dele isso era uma coisa, era um ensino muito forte e a igreja aderia muito. O ensino é basicamente isso: olha, você não precisa lutar contra o pecado. Tá? Primeiro você precisa de uma experiência com o Espírito Santo, do batismo, e depois você precisa só de uma coisa: quando a coisa estiver muito feia para você, você entrega isso a Cristo e aprende a descansar em Jesus. Uma vez que você entrega a Cristo, você não tem que mais que lutar. E aí, Martin Lloyd Jones vai usar e abusar dos escritos de Paulo para dizer: não existe isso. Todas as cartas de Paulo nos chama à ação.
nos chama a uma vida de santidade. Você pode pegar, nós estamos estudando aqui Romanos, aqui a gente já está tratando disso, mas Paulo vai entrar em detalhes, em minúcias lá na frente. Quando chegar no capítulo 12, ele vai expor detalhadamente como é que a gente deve viver a vida cristã. Ou se você pega o livro de Efésios, a mesma coisa. Nos 3 primeiros capítulos, doutrina, a doutrina num alto nível. Irmão. Dizem que é o livro mais profundo, mais espiritual da Bíblia, é o livro de Efésios. Mas quando você chega a partir do capítulo 4, então você é chamado à prática. Aí ele vai dizer que a gente não deve mentir, que a gente não deve roubar, que a gente. É uma série de orientações muito claras sobre como eu devo viver no dia a dia a minha vida cristã. E isso tudo é um chamado à santificação. Tá? É um chamado à santificação. Na prática, querido, o que o apóstolo está dizendo aqui é que o cristão, pela ação do Espírito Santo, ele deve cortar os feitos do pecado. É como se a gente pudesse, tipo assim, eu vou diminuir o espaço do pecado, o poder do pecado na minha vida, até que eu não sofra tanto. É mais ou menos isso a ideia, querido. Tá? É uma referência aqui, querido, ao pecado que habita em nós. Tá? E a ideia que nós temos aqui é que eu devo tratar o pecado como um inimigo que deve ser executado. Mortificar, vou fazer isso aqui. Mortificar as obras do corpo significa tratar o pecado como um inimigo que deve ser executado. Eu tenho que concentrar todas as minhas forças em remover qualquer ponto de apoio que o pecado tem em mim. Aí eu preciso sim de uma vida com Deus, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso de oração da palavra, eu preciso, querido, congregar, eu preciso viver a minha fé com o Senhor no dia a dia, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, tentando com todas as forças viver da melhor forma possível a minha fé no Senhor, querido. Isso é mortificar a carne. Agora veja, como a gente mortifica a carne de maneira mais prática. E aí, essa questão ela vai ser tratada em etapas. Tá? Em primeiro lugar, eu queria abordar duas, são 3 maneiras, mas eu vou sintetizar, resumir a duas, porque a primeira questão envolve 2 coisas, tá? Eu vou tratar como uma só, no caso. E aí depois eu trato da segunda questão. Veja, eu vou colocar para vocês, primeiro, o conceito mais fiel às suas origens. Eu estou falando aqui do monasticismo católico e da autoflagelação. São coisas passadas, antigas, mas que eu vou explicar para vocês um pouquinho essa questão, de maneira bem rápida, tá bom? E depois eu tento contextualizar um pouco essa realidade do monasticismo e da autoflagelação. O monasticismo, querido, ele foi uma forma criada pela Igreja Católica para tentar realizar a mortificação do corpo, tá? A ideia era a seguinte: já que o mundo, a carne e o diabo tentam constantemente derrotar o cristão, a única maneira de ser espiritual seria sair do mundo. O católico, ele traz essa distinção, tá? Entre leigos, pessoas leigas, e pessoas que são mais espirituais, que se dedicam à vida espiritual, tá? Então, para você, se você quer se dedicar à vida espiritual, você precisa sair do mundo, né? E se isolar em algum mosteiro, em algum convento. Lá, o indivíduo, querido, deveria fazer votos, renunciar a dinheiro, abrir mão das comodidades, praticar jejuns frequentes e viver em abstinência de prazeres terrenos. A ideia é exatamente essa: você vai mortificar as obras do seu corpo, você vai se isolar do mundo, sabe? E vai viver em práticas de oração, de jejum, de abstinência, de sacrifício total, para mortificar a carne. Era essa a percepção. Além disso, querido, e aí é onde entra outro conceito, que é o conceito da flagelação, tá bom? Além disso, eles defendiam o uso de roupas que causavam desconforto. O Lord Jones fala de peles de algum tipo de animal que tem como uma espécie de espinho na roupa, sabe? A ideia era fustigar a carne, tá? Então eles usavam essas roupas que causavam desconforto, práticas de autoflagelação e castigos físicos com o objetivo de subjugar o corpo. Quem não lembra aqui do filme lá, acho que é Tom Hanks, é isso? Que foi uma auê na época que foi lançado aqui.
a respeito da descendência de Jesus. Alguém lembra o nome do filme? Isso, o Código da Vinci. Quem não lembra do Código da Vinci lá? Se você já assistiu, o lourão lá, que ele vive hã? Albino, né? Autoflagelando lá, né? Se chicoteando mesmo, as costas todas cortadas, de tanto se flagelar, no caso, se autoflagelar. Isso é autoflagelação, querido, tá? E a ideia desse hábito é mortificar a carne, as obras do corpo, tá? Para sua informação, né, eu fiquei sabendo disso hoje, estudando esse assunto, eu não sabia, já li tanta coisa a respeito de George Whitefield, né? Já li biografia dele, mas nunca tinha ouvido, lido alguém falando sobre isso. Dizem que George Whitefield, Martin Lloyd Jones cita isso no comentário dele, que George Whitefield, querido, e os primeiros metodistas, eles experimentaram isso, praticaram isso, chegando a prejudicar seriamente a saúde. Dizem que George Whitefield sofreu muito com a tentativa de mortificar. Ele era um homem de Deus, honesto, sincero, e que queria verdadeiramente viver para o Senhor. E ele se autoflagelava, e ele vivia essa prática, quase morre disso, de tanto jejuar, ele quase morre de tanto jejuar, querendo subjugar as obras do corpo, entende? Outra figura muito importante também, querido, que praticava não a autoflagelação, mas a ideia de subjugar o corpo dessa forma, foi Martin Lutero. Na verdade, foi a libertação de Lutero dessa compreensão errada sobre a santificação que deu origem à reforma, né? Foi quando ele descobriu que a salvação é pela graça e não por mecanismos pessoais, né? Aí, quando ele entendeu isso, querido, foi que nós temos aí início a origem da reforma protestante. Lloyd Jones diz aqui, querido, que a ideia subjacente aqui a essa prática é que se você enfraquecer o corpo e fizer tudo o que puder para exaurir a vida do corpo, para subjugar a vida do corpo e a sua energia, então esse corpo não te dará tanto problema com relação ao pecado. Você consegue imaginar? Não, eu vou passar fome, eu vou jejuar. E eu vou matar essa carne. Alguns dizem assim, né? Eu vou deixar ela passar fome. Irmãos, é um pensamento medieval isso. Sabia disso, querido? Esse é o pensamento medieval, querido. Eu descrevi aqui a vocês o monasticismo e a autoflagelação desse período medieval. Entretanto, querido, o monasticismo católico ainda existe hoje. Está aí as ordens, né, como os dos beneditinos, os franciscanos, os carmelitas, os trapistas. São ordens, são pessoas que vivem em conventos ainda, entendeu? Em mosteiros, que ainda fazem votos de pobreza, de castidade, de obediência e tudo mais. Só que essas práticas de extrema autoflagelação ou mortificação física, elas já não são mais comuns hoje, tá? A ênfase hoje está mais na disciplina espiritual, no silêncio, na oração e no serviço. Aqui, querido, tem um detalhe interessante, sabe? Mesmo fora do catolicismo, ainda existe a ideia de que quanto mais eu sofro, mais santo eu me torno. Algumas pessoas pensam que enfraquecer o corpo por jejuns exagerados, restrições alimentares ou práticas de ascetismo as tornará mais espirituais. É por isso que eu estou falando, essa é uma lógica semelhante à que havia lá no monasticismo medieval. É uma coisa bem antiga, não é nova. Me sinto quase que obrigado a dar uma palavra sobre jejum, né? Pastor, é errado jejuar? Não. Mas você já observou os jejuns da Bíblia? É sempre um tempo de crise em que o povo é convocado a orar e a jejuar e a buscar o Senhor para que Deus mude aquilo. Você não vê muito a ideia do jejum para mortificar a carne. É interessante isso, né? Você não vê na Bíblia isso, irmãos, tá? Não vê. Se você pegar a história do povo de Israel, você vai perceber que os jejuns deles sempre é voltado para isso. Eu sei que depois, na história do povo judeu, né, eles tinham seus jejuns 2, 3 vezes por semana, mas no geral o ensino bíblico e os exemplos bíblicos que nós temos é que geralmente o povo jejua em tempos de crise, buscando o Senhor. Nada contra, tá? Outra coisa que eu entendo que as pessoas fazem de maneira equivocada é: eu vou jejuar hoje, hoje eu não vou comer nada, passar o dia sem comer nada. Mas aí ela passa o dia no celular, na televisão, fazendo um monte de outras coisas sem orar, sem buscar o Senhor. Irmãos, se você acha que isso é jejum, eu lamento por você. Isso é apenas passar fome de graça, porque não tem utilidade nenhuma, querido. O jejum é exatamente um tempo que a gente se fecha um pouco para as coisas do mundo
e se volta para Deus para buscar o Senhor. Eu não consigo entender jejum, querido, apenas como a falta de alimento, tá? Não consigo, de forma alguma. Ah, lembra da pergunta que eu fiz? Eu vou voltar bem aqui para ela. A pergunta é como é que a gente mortifica a carne, né? De certa forma. E eu disse que a gente ia abordar isso de duas perspectivas, tá? Vai tratar primeiro das perspectivas erradas a respeito disso. São duas, né? Essa questão do monasticismo católico e também da questão da autoflagelação. Mas tem também, irmãos, o legalismo. O legalismo. O que eu descrevi a vocês é uma prática católica. O monasticismo, de certa forma, é um tipo de legalismo voltado para o catolicismo. Agora eu vou colocar a vocês um tipo de legalismo evangélico, por assim dizer, tá? É só para tentar diferenciar um pouco uma coisa da outra. Esse legalismo evangélico, querido, ele é caracterizado por alguns aspectos que são fáceis de perceber. Eu sei que é preciso cuidado com o que eu vou dizer, mas eu queria que você entendesse o que eu vou colocar. Quais são esses aspectos? Primeiro, uma ênfase a regras externas, tá? Muitas igrejas associam santidade a listas de proibições. Tipo assim, não pode vestir isso, não pode ouvir aquilo, não pode ir a tal lugar. É os não pode, entendeu? Isso cria uma fé mais baseada em normas visíveis do que na transformação interior pelo Espírito. Geralmente, as regras não são nem fundamentadas pelas Escrituras, são apenas regras da igreja. E nada contra, tá, querido? Eu sou do tipo, uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, Edilson, eu não era pastor na época, não, na época. Edilson, é porque na minha igreja, assim, eu era de uma igreja em São Paulo e lá podia fazer assim e tudo. Aí eu cheguei aqui em Imperatriz, morava em Imperatriz, né? Cheguei em Imperatriz, eu fui para a mesma igreja e lá não pode nada do que eu podia em São Paulo. E aí eu tô achando ruim, não sei o que que tem, porque a igreja é atrasada e tal. Eu digo, filhinha, olha, deixa eu dizer uma coisa. Se você chegou na igreja e a igreja já tem as suas regras, quem é você para querer mudar isso? Ou você se submete às regras da igreja, ou você procura uma igreja onde você se sinta melhor, tá? O que eu acho ruim, querido, é que há pessoas que acreditam que podem atingir a santidade obedecendo regras. E não é assim que funciona, irmãos. Não é assim. Outro aspecto, querido, é aquilo que a gente chama de religião sem alegria. Quando a vida cristã é apresentada apenas como um fardo, como uma obrigação, sem a alegria da graça e da salvação em Cristo Jesus. São pessoas que vivem carregando um fardo, a igreja é um fardo para elas. Aí envolve, querido, envolve um monte de coisa, as proibições, o legalismo, essa coisa toda, está tudo envolvido aqui, sabe? A vida é apenas, você não pode isso, não pode aquilo, você isso, aquilo. A vida se transforma num fardo pesado, irmãos. Há muita gente que carrega esse fardo e que ela vai à igreja por medo, medo de ir para o inferno, medo de perder a salvação, sabe? Não faz por amor a Cristo. Irmãos, há um mundo de diferença entre você servir a Deus, a Cristo por amá-lo, ou servir a Deus e a Cristo por medo de ir para o inferno se você não amá-lo, entende? Outro aspecto, querido, é um cristianismo culturalmente rígido. Em alguns contextos, querido, religiosos, a identidade cristã ela é confundida com costumes locais ou tradições denominacionais. E isso não tem nada a ver com o evangelho, tá? Isso pode gerar julgamentos severos e exclusão de quem não se encaixa nesses padrões. Eu lembro, né, o pessoal fazia muita crítica às igrejas tradicionais. Havia tanta essa coisa, aquilo que a gente chama de cultura, né? O cristianismo cultural, a cultura da igreja. E a igreja está lá, ela tem uma mesa que para você mudar ela de lugar, você tem que fazer uma reunião com a liderança da igreja, depois você tem que convocar uma assembleia para mudar, porque a mesa sempre esteve ali. Não pode mexer. São coisas assim, irmãos. Gente que tem práticas assim estranhas, né? Ela só senta num lugar. Se um dia alguém sentar no lugar dela, querida, a confusão está arrumada, entendeu? Porque esse lugar é meu. Porque há tantos anos eu congrego aqui, eu só sento aqui. Coisas dessa natureza, querido, que acaba matando a fé de muitas pessoas. E também, outro aspecto são os falsos sinais de espiritualidade. E aqui, querido, nós estamos falando aqui da tendência de medir a vida cristã pela aparência
modo de falar, vestimenta, ritos externos, entendeu? Ao invés de medir a pessoa pelo fruto que ela manifesta. Queridos, se tem uma coisa que me entristece profundamente no cristianismo brasileiro, é essa ideia de que se você se veste de tal forma, você é crente. Se você não se veste dessa forma, você não é. Se você faz isso, você é crente. Se você não faz isso, você não é. E as pessoas são julgadas por isso. Ô, irmãos, isso é tão complicado, querido. Julgar as pessoas pela aparência. Sabe o que me lembra isso? Me lembra lá o texto, lá em, não sei se é 1 Samuel, se é 2 Samuel, quando Samuel vai para a casa de Davi e vai ungir o novo rei de Israel. Quando Samuel chega lá, que ele bate os olhos. Deixa eu tentar lembrar o nome aqui do filho mais velho. Hã? Não lembro. É o filho mais velho. O cara é grandão, bonitão, sabe? Quando ele olha para aquele homem bonitão, ele pensa assim: com certeza esse aqui é o próximo rei de Israel. Mas por que ele fez isso? Porque quando Deus mandou ele ungir Saul, Saul era o cara mais alto de Israel, o cara mais bonito de Israel. Ele pensou: esse é o padrão. Então, quando ele chega lá, que ele olha os irmãos de Davi e ele olha para aquele camarada bonitão, grandão, ele pensa: esse aqui é o novo ungido do Senhor. E aí Deus diz para ele: opa, não é assim que funciona. Você está julgando apenas a aparência, mas eu julgo o coração da pessoa. O que mais importa, querido, não é que a gente deva ser desleixado com a aparência, mas para Deus, o que importa é o nosso caráter, irmãos. É o nosso caráter. É lógico, querido. Se você tem um caráter santo de um homem de Deus, você vai saber se vestir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Também não adianta dizer assim, o que importa é o caráter. Aí eu vou falar da mulher que para homem é mais estranho, né? O que importa é o caráter. Aí você coloca um shortinho para sair na rua. Pelo amor de Deus, querido. Né? Aí também não força a barra, não, porque aí é vergonhoso, né? Um homem de caráter e uma mulher de um caráter santo vai se vestir à altura de um filho de Deus, de uma filha de Deus. É lógico, tá? Bom, o tempo, né? Oi? Eliabe, né? Ô, querido, o tempo já foi embora. Eu tenho 10 minutinhos só. E não dá nem para começar o próximo. A pergunta é: qual a maneira correta de mortificar as obras do corpo? Irmãos, era nisso que eu queria chegar com vocês e eu vou ter que parar aqui, tá bom? Eu vou deixar isso aqui para semana que vem, porque a gente pega daqui e aí a gente conclui esse assunto aqui. Dá para mudar o texto, a gente vai para o versículo 14. Mas eu vou parar por aqui, porque a gente vai orar um pouquinho, tá? Até 9h15, 9h20, mais ou menos, a gente vai orar um pouquinho e aí eu libero vocês, tá? Vamos nos colocar de pé, orando e encerrando esse momento, tá, queridos? Queridos, viva para Deus, conheça a sua palavra, saiba quem você é, conheça a sua identidade em Cristo. Você tem uma identidade em Cristo. E você verá, querido, que na sua identidade em Cristo, um traço dessa identidade muito importante é o seu caráter. É uma vida de santificação, de santidade. Nós somos chamados a mortificar as obras do corpo. Por quê? Porque o pecado ainda habita o nosso corpo e ele usará do nosso corpo para nos tentar, para nos afastar do Senhor. Então a gente precisa alimentar o nosso espírito todos os dias para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e não nos submetamos, querido, ao jugo do pecado em nossa vida, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós bendizemos, louvamos e nós exaltamos o teu nome, Senhor. Damos graça por mais um tempo, Senhor, na tua presença, ouvindo a exposição da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a graça, Senhor, meu Deus, Pai, de ter um coração, Pai, que deseje profundamente conhecer e se alimentar da tua palavra todos os dias, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Assim como a costa anseia pelas correntes das águas, assim o nosso coração anseie por conhecer e se alimentar da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.